Olá, pessoal. Estou aqui hoje para apresentar o terceiro episódio dos 12 episódios do meu canal, douglasdalaw.travel. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve e não esquece de acionar o sininho lá, né, para ter todas as notificações. Então hoje o nosso episódio ele vai falar sobre as principais, as perguntas mais comuns que eu recebo nas minhas redes sociais. E então dessas dúvidas mais frequentes eu selecionei algumas mais importantes, né? Muito me questionam sobre quais documentos são importantes, necessários, né? Para quando nós vamos viajar para o exterior. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos de um passaporte, né? Passaporte, aí tem que ver todos os trâmites, como é que tu faz, né? Entra na agenda na Polícia Federal e tu tem que, primeiro de tudo, tirar o teu passaporte. Temos que ver que alguns países precisam de visto, né? Como o Canadá, os Estados Unidos, e alguns países não precisam. Então, só na hora que tu vai comprar a viagem é que tu vai saber qual país que necessita do visto. Mas claro, né, tem alguns países, como os países do Mercosul, que somente com uma carteira de identidade tu consegue embarcar, chegar e sair do país sem ter que ter o passaporte. Outra pergunta muito frequente, não só nas redes sociais, mas também muito nas minhas reuniões de viagem pré-embarque ou, né, para conhecer o roteiro, é a necessidade de fazer um seguro de saúde. Bom, não é obrigatório, mas eu meio que obrigo as pessoas que viajam comigo a fazer um seguro de saúde. Porque tu vai gastar X para fazer uma viagem. E deixar de fazer um seguro de saúde, que é muito importante. E outra, por exemplo, se uma pessoa fica doente na minha viagem, graças a Deus até hoje ninguém ficou doente, eu tive que parar a viagem, o Douglas fica com a pessoa, né? A turma continua com os guias e tal. Então é muito importante que se faça o seguro de saúde, o seguro de viagem, né? Seja para uma mala que não chegou, algum episódio, algum problema de saúde, né? E outra, não é o mesmo seguro que é do cartão de crédito. Porque tu pode ter o melhor cartão de crédito que for. Aquele seguro que a gente paga extra não é o mesmo do cartão de crédito. Pode ser o mais black. Não, as experiências que eu tive... Primeiro tu tem que ir atrás de pagar tudo que para depois ser ressarcido. Não é tão rápido o serviço, né, como nesses seguros tradicionais que a gente paga com uma boa cobertura. Que época do ano eu devo embarcar para minha viagem? Bom, isso depende de que lugar tu vai, qual é o teu propósito, né? Por exemplo, embarcar para a Disney numa época muito quente ou nas férias, eu já não acho legal, porque além de ter uma fila muito grande, né, em julho, em janeiro, fevereiro, por exemplo, estou embarcando com um grupo para Terra Santa. Estamos embarcando em novembro, porque é uma época com uma temperatura boa, né? A gente sabe que julho, agosto é muito quente. A não ser que tu quer, por exemplo, ir para um lugar que seja bem frio, esquiar, então tem que ter neve, tem que ser no inverno, né? Mas as minhas viagens, eu sempre tenho viagens em abril, maio, junho. E também eu sempre tenho viagens programadas setembro, outubro, novembro. Porque não é nem muito quente, nem muito frio. Então a gente agrada a todos, né? E também muito mais fácil de fazer as malas. Uma outra pergunta também que acabaram de me enviar aqui é: como posso obter informações sobre a segurança do destino que pretendo visitar? Bom, isso depende também de cada local, né? A gente sabe que tem países que são um pouco mais perigosos, como existem países que são bem calmos, que a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, como agora em Amsterdã, que é super tranquilo, no Canadá também, por exemplo, Vancouver é uma cidade extremamente tranquila, como também há outros lugares que a gente sabe que é extremamente perigoso, como foi uma experiência que eu tive em Joanesburgo, na África do Sul. Então, Douglas, eu tento sempre tentar entrar em contato com algum guia, né, local, algum guia do país, para perguntar como que é. A gente também pode procurar, até mesmo na internet, sobre a segurança do país, né, até isso entra algumas questões de costume também do local, né, e também nas nossas reuniões de viagem, quem está viajando comigo, lá a gente menciona todos
esses tópicos importantes, né? E sobre a segurança desde sair de noite a pé, se pode, se não pode, se é seguro. Então, todas essas informações nós passamos para os nossos viajantes. Uma pergunta, nossa, que eu acho que é uma das que mais perguntam também. Quanto de dinheiro eu devo levar nessa viagem? Bom, falando do básico, né, de alimentação, né, para passar bem um dia, depende do país que tu vai, mas a gente sempre coloca para passar muito bem uma média de $100 por dia, ou 100 euros se está na Europa, né, dependendo. A gente sabe que 100 euros tu passa a tua alimentação, se tu precisa comprar alguma coisa extra e tal, né? Agora, claro, tem pessoas que gostam de viajar e gostam de fazer umas compras a mais. Então, aquelas compras a mais que tu sabe que tu vai fazer, então não entra nesse cálculo, né? Mas com $100 ou 100 euros por dia, passa muito bem. Tem lugares que com certeza é bem menos, né? Por exemplo, Ilha de Malta, agora que nós chegamos, lá é um dos países da Europa com menor custo de vida. Então, um jantar, um almoço, ele saía muito em conta. Portugal também é um local que tu não precisa colocar 100 euros por dia, porque tu come muito bem lá, com valor super acessível, né? Então, depende do local que a gente vai. Como que eu seleciono e pesquiso os destinos que eu quero ir? Bom, eu tenho né, até pouco tempo atrás, eu voltava a alguns lugares, né? Por exemplo, Estados Unidos já voltei várias vezes, Itália já fiz vários pacotes e tal. Não que eu não vá voltar mais a esses lugares, mas agora eu tenho uma meta de querer conhecer o mundo, de verdade. Então, eu tento ver lugares que as pessoas que mais viajam comigo ainda não foram, e eu também não. Então eu tô pesquisando tudo que tem de mais interessante, né? Que tenha cultura, que tenha algo legal, né? Então agora eu quero fechar toda a Europa também. Então, como eu quero conhecer o mundo, eu estou selecionando, obviamente, os países, por exemplo, a Europa, né? Eu não conheci todos ainda. Eu quero fazer agora um roteiro, uns 2, 3 roteiros e fechar toda a Europa. A Ásia falta muita coisa também, então eu quero ir pro Japão. Então, eu já sei que eu estou esquematizando uma pro Japão. Eu quero também fazer de novo Austrália e Nova Zelândia, porque não só o Douglas, né? Não só eu conhecer os países. Eu já fui para Austrália e Nova Zelândia, mas eu vejo um grande número de pessoas me pedindo Austrália e Nova Zelândia. Então, eu também estou selecionando os destinos não só conforme a minha vontade, mas também conforme as pessoas que viajam comigo, o quanto eles vão me dizendo, eu quero, Douglas, eu quero fazer isso, eu teria interesse em fazer aquilo. Então, eu faço uma pesquisinha, às vezes, com eles também, para ver onde eles querem ir, onde há público para tal local. Outra pergunta que eu recebi aqui: quais são as principais preocupações que os viajantes devem ter ao planejar uma viagem? Bom, ali já fala, ao planejar uma viagem, tudo que é bem planejado, né? A probabilidade de acontecer erros ou incomodações é muito menor. Então a gente tem que se preocupar sempre muito com o quê? Segurança, né? Tanto dos serviços como a segurança própria da pessoa lá. Então, desde a escolha de um voo, né? Não ficar muito tempo no aeroporto, isso faz parte de tu ter uma viagem agradável. Escolher as melhores conexões. Eu acho muito importante, como eu já mencionei antes, fazer um seguro de saúde, um seguro de viagem, né? Onde engloba várias coisas que também te deixa preparado para algum futuro problema. Fazer as reservas com antecedência, né, dos eventos, sei lá, ou de alguma atração importante que tu sabe que tem no país ou na cidade, porque muitas vezes a gente chega e infelizmente está esgotado, e é muito frustrante, né? Tu chega lá, querer fazer sei lá, que nem nós fomos agora ali na Alemanha, né? Fazer a Heineken Experience. Nós conseguimos, tudo normal, fomos, mas já pensou chegar lá e tu não conseguir entrar, né? Então, se tu faz tudo com muita antecedência, tu sana esses problemas. Também acho muito importante, cada um do seu jeito, né? Para mim é melhor ficar num hostel.
Para outro é melhor ficar num hotel mais simples. Eu não dou bola para mim é só dormir, ter uma cama boa e uma ducha. Outros já gostam, não. Para mim, uma viagem independente tem que ter um hotel bom. Então, dependendo do gosto e do bolso de cada um, também escolher um hotel que seja mais apropriado. E vocês sabem, como eu falei, quanto mais com antecedência, tu consegue melhores valores e conseguem mais opções de hotéis naquela área que tu vai visitar. Então, para finalizar essa sessão de perguntas mais frequentes que eu recebo nas minhas redes sociais ou quando eu encontro amigos, uma pergunta importante é: eu que não tenho muita experiência ou nunca viajei para o exterior, quais são os países, Douglas, que tu recomendaria que eu começasse a viajar até as minhas primeiras experiências no exterior? Bom, eu acho interessante começar por aqueles lugares que tu tem interesse, que tu se vê lá, né? Que tem a ver contigo, ou enfim. Mas o básico, né? Começar a Europa, né? Faz Roma, faz Londres, Paris, ou para os Estados Unidos, Nova York, Las Vegas, Orlando, Miami, né? Começa por esses países, ou aqui, né? Dependendo do bolso de cada um, pode ser também aqui na América do Sul, tem tanta coisa legal, o Caribe, o Chile, né? E depois, então, a gente começa então a apurar as viagens, depois de tu fazer aquele trivial que a gente fala, né? Os países mais básicos que é mais comum das pessoas visitarem, então a gente começa, sei lá, a ir para o Marrocos ou começa a pesquisar outros destinos mais exóticos, né? Talvez ir para as Maldivas depois de um tempo, ou Austrália e Nova Zelândia, Tailândia, né? Então eu acho que deve ser por aí, mais ou menos, a escolha dos países. E pessoal, se ficou alguma dúvida aí que eu não respondi, tá? Vocês podem fazer comentários, perguntas aqui nos comentários deste vídeo, que logo eu vou estar respondendo para vocês. Então, não deixe de me seguir, de clicar lá no sininho, para ver todas as atualizações, né? E é isso aí, douglasdaló.travel. Aqui você encontra todas as respostas para as suas dúvidas nas suas viagens.